Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco. Estamos começando o nosso projeto 2025 dos 21 dias de jejum da vitória. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser uma bênção muito grande na sua vida. E como parte do projeto, nós estamos fazendo o jejum que cada pessoa tem colocado diante de Deus, conforme orientação na igreja. E aqui, todas as noites, nós estaremos conversando, batendo um papo, trazendo uma palavra de reflexão, sempre tendo um personagem bíblico como referência. Então, todas as noites, a partir das 8h30 da noite, nós iniciamos a nossa live, o nosso podcast, o nosso bate-papo, a nossa edificação dos 21 dias de jejum da vitória. E hoje, como a primeira live, porque iniciamos ontem, dia 7, o jejum, mas hoje é a primeira live, nós estamos aqui para conversar um pouco. E para cada noite nós teremos um convidado. Então, cada convidado traz um tema, traz um personagem bíblico. E nesta ocasião, para a abertura dos 21 dias, nós temos a alegria de estar recebendo aqui no nosso pequeno podcast, nada mais, nada menos do que ela, a minha pastora, a minha amiga, a minha esposa querida, pastora Carmen Déia Chagas Rosa. Muito boa noite, minha querida. Boa noite, pastor, e paz seja convosco. Deus abençoe a todos que vão nos ouvir nesta noite. Que bom, né? Vai ser muito lindo. E temos expectativa para essa noite, né, pastora? Sim, boas expectativas. Boas, porque afinal de contas, conversar a respeito da palavra de Deus, de Amém. Pessoas, que foram ali citadas na palavra ou construíram as histórias da palavra de Deus, sempre edifica a nossa vida, né? Verdade. Edifica a nossa fé, nos torna... a gente quer ficar parecido com essas pessoas que foram exemplos. E hoje é o primeiro dia, primeira personagem ou personagem que nós vamos estar falando, conversando e aprendendo a respeito. Eu vou deixar que você então diga para nós, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, cada pessoa que participa conosco, eu deixo que você anuncie quem será a personagem bíblica. Então, para conversarmos hoje, eu escolhi uma mulher lá do Novo Testamento que se chama Dorcas. Uma vida maravilhosa, uma mulher simples como nós, mas tem uma história de vida muito linda. Ah, Glória com certeza, o exemplo da Dorcas precisa ser seguido, E nós estamos aqui para isso. Antes de entrar, então, eu sei que você vai fazer a leitura, da Bíblia para mostrar onde está relatado a história de Dorcas, a participação dela, mas eu quero falar para você de casa que você vai ter a oportunidade de participar conosco, tá? Você vai poder escrever aí nos comentários aquilo que você achar interessante, Dentro do tema aqui sugerido, você vai poder estar colocando sugestão, estar colocando talvez uma pergunta, estar colocando aí também um comentário, falando a respeito do tema que nós estaremos desenvolvendo. Pode ser que hoje a gente não consiga trazer aqui todos os comentários, mas, por favor, mesmo que a gente não apresente os comentários hoje, por conta de ser o primeiro dia, nós estarmos passando instruções e o nosso tempo aqui vai ser curto, assim, não vai ser uma vigília, vai ser um tempo rápido, não é mesmo? E aí a gente precisa, então, desse tempo. Por hoje, a gente vai receber os seus comentários. Se não conseguirmos trazer para vocês a participação aqui nos comentários hoje, eu prometo que amanhã vem, tá bom?
porque nós teremos menos coisas para informar, como sendo o primeiro dia hoje. Tá bom? Vamos ao tema? Vem comigo. É com ela. Pastora Carmen, Então, fala para nós aí. Nós vamos ler a respeito da vida da Dorcas, que está lá em Atos 9, 36 em diante. Livro de Atos, Capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, pastor, quero te fazer uma pergunta agora. Quem que faz uma igreja local funcionar bem? Quem faz ou o que faz? Que tipo de pessoas dão equilíbrio ok. para a igreja local? Quem faz? Bom, na atualidade, né, eu penso que são as pessoas, todas as pessoas, mas não podemos esquecer que não só aquelas pessoas que estão do lado de cá, ou do lado de cá, né, do microfone, do holofote, mas também aquelas, a exemplo do que nós temos aqui hoje, que estão ali do lado de trás, né, das câmeras, que os meus irmãos ali não estão vendo. Sim. Mas a gente sabe que nós só estamos aqui hoje fazendo a igreja movimentar porque eles estão nos dando essa condição. Então eu entendo que são as pessoas, né, que muitas vezes não aparecem, mas o trabalho delas parece. Exatamente. Seria pastor. isso? Ah, o pulso menina. da igreja pode ser encontrado naqueles que estão à frente, mas também aqueles que trabalham silenciosamente em boas obras e serviço obediente, como Dorcas fazia. Pessoas como Dorcas. Qual era o ofício de Dorcas? Dorcas era costureira. Ah, Ela fazia boas obras com agulha e uma linha na mão. Ela fazia roupas para as pessoas que eram isso que eu viúvas entendi aí na leitura, naquele que as lugar. viúvas foram mostrar as roupas que ela fazia. Isso quer dizer que ela tinha um serviço social, né, um serviço ali de auxílio para as pessoas muito bom. Isso. Parabéns para Todos são Dorcas. importantes na obra de Deus. Dorcas era simples como nós. Era uma pessoa, ela fazia a igreja daquele lugar funcionar bem. Parabéns para as pessoas, nós, né? Mas, além de nós, né, aquelas que a gente até pensa assim que não estão tão atuantes, mas não estão no culto, não estão atuantes talvez, né, em algum exercício da igreja, um evento, uma programação que estão na linha de frente, mas para aquele evento acontecer, aquele culto poder acontecer, quantas pessoas não são importantes, né? Sim, Não são necessárias. verdade, Né? Essas são as Dorcas, né? verdade.
Que Então, não Dorcas, aparecia, ela, mas o trabalho dela sim. servia a Deus servindo as pessoas. Aí, nós podemos ver, a palavra de Deus diz, a Bíblia, que ela fazia trabalhos de misericórdia. Olha que coisa linda. Então, quando nós entendemos e tomamos a consciência do nosso valor em Deus, aí o nosso trabalho na igreja glorifica ao nosso Deus. Glória a Deus. Como é importante o trabalho daquela pessoa que ela pensa que não, né? Eu sou multidão. Tem até um termo que eu penso, não, eu sou só mais um na multidão. Mas ali naquela multidão, é uma multidão que faz a diferença. O Senhor Deus nos vê. Nós somos Porque para Deus não tem multidão. famosos no céu. Para Deus não tem multidão. Para Deus, ele vê um a um na multidão. Né? Isso. Então, é interessante que naquele lugar existiam muitas viúvas e órfãos naquela igreja, lá em Jope, né? Onde Dorcas servia. Aí, aquelas pessoas não tinham amparo do governo. Aí a Dorcas percebeu essa necessidade. Então, ela ajudava essas pessoas, fazendo túnicas. Era tão difícil ter roupas naquela época, que até mesmo o Senhor Jesus falou, né? Quem tem 2 túnicas, reparta com o outro, porque geralmente tinham só uma túnica, os discípulos, as pessoas, né? Então, eu posso fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Qual é o seu talento? Eu quero ler aqui em Romanos 12, de 4 a 8. Qual é o seu talento? Está dizendo assim: porque assim como um é o corpo e temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha só, pastor. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Dorcas tinha o dom de misericórdia, como diz no texto. Né? Que bom. Então, o que você pode fazer para a glória de Deus? Qual é o seu dom? Deus colocou em nós dons e talentos para que nós pudéssemos usar para a glória dele. Amém, pastor? Amém, com certeza. E esses dons e talentos são de Deus, né, que nos empresta. E ao ser bem usados, né, se nós faltarmos, alguém vai sentir falta. Por mais que pareça que a gente não tem assim notoriedade, mas alguém vai sentir falta. Verdade. Porque essa era a Dorcas, né, uma pessoa que trabalhava nos bastidores, na casa dela. Né, e quando aconteceu o fato que está narrado aí, ela veio a falecer. Verdade. Porque faltou, de repente a gente está comentando sobre isso, né? Está vendo esse alvoroço aí porque você leu o texto que a Dorca faleceu. Sim. Né? Morreu. Na verdade, ela estava tão ocupada com a obra de Deus que ela não tinha nem tempo de morrer. Olha Mas, só. de repente, ela adoece e morre. Foi bem rápido, assim, a doença e a morte dela. Pegou todos daquela igreja de surpresa. O céu queria Dorcas, né? Verdade. Chamou. Mas a terra também queria.
Verdade. E a igreja, naquela época, estava passando por um grande avivamento. E, de repente, acontece essa tragédia. Dorcas adoece e logo morre. Na verdade, eu penso que, como aconteceu na vida de Dorcas, problemas também acontecem na vida de pessoas boas. É isso. Não é mesmo? Aí, talvez, você esteja com um problema sério, seríssimo. Então, você está na posição perfeita para que o Senhor, nosso Deus, faça um milagre em você, na sua vida. É mesmo, querido? É isso mesmo. Aí Dorcas morre. Só que ela E tinha agora? amigos. E eles souberam que Pedro estava numa cidade próxima, a 16 quilômetros ou 15 quilômetros, uma cidade chamada Lida. Pedro tinha ido naquela cidade e Pedro, ele curou em nome de Jesus, né? O Senhor Jesus, através de Pedro, curou um homem chamado Enéas, Isso. que ele era acamado, paralítico, há 8 anos. Pedro estava naquela cidade, chamada Lida, e Dorcas morre lá em Jope. E eles, os amigos de Dorcas, vão interceder. 2 homens, né, daquela igreja vão lá na cidade chamar Pedro para ir até Jope. Isso. Será que é para o funeral? Ou para impedir o funeral de Dorcas? Isso nós não sabemos. Mas diz o texto que eles pediram para ele ir depressa. Depressa. Né? Então eles tinham urgência Então, que Pedro chegasse. na verdade, era tarde para os médicos, mas não para o Senhor Jesus, né? E Dorcas estava morta. Isso, porque quando o problema fica tarde para os médicos, está na hora de Jesus. Verdade. Não se preocupe. Jesus é a nossa salvação. Glória a Vamos Deus. a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando Pedro chega em Jope, naquela cidade, as viúvas, porque Dorca fazia roupas para as viúvas e os órfãos, que existiam muitos na cidade e eles eram desamparados. Então, as viúvas rodearam a Pedro, mostrando as túnicas, as roupas, e chorando, desesperadas, dizendo, né, as boas obras de misericórdia da Dorcas, né, costurando para elas. Que bom, né? As pessoas... Intercedendo. E é bom quando alguém mostra o fruto, né, do nosso trabalho. Aqui, no caso, foi um clamor, né, dizendo o quanto Dorcas era importante. Mas a gente não precisa morrer para as pessoas poderem oferecer, mostrar a importância do nosso trabalho. Isso mostra que tem pessoas intercedendo por nós. Tem pessoas intercedendo por você. Talvez você nem saiba, nem conheça, mas existem pessoas que estão buscando a Deus pela sua vida, por uma cura, uma situação difícil na família. Não estamos sozinhos. Né, pastor? Alguém está intercedendo por você. Glória a Deus. Todos os dias. Então, Pedro entrou no quarto onde puseram o cadáver, né, da Dorcas, mas mandou todos saírem do quarto. Pedro ficou no quarto sozinho com ela e se ajoelhou. A Bíblia conta isso para nos mostrar que quem faria o milagre seria o Senhor Jesus. Aí, sempre. Pedro orou e trouxe de volta a vida para o corpo de Dorcas. Glória a Deus. Na verdade, Pedro já tinha visto isso, porque ele falou com Dorcas assim, Talita, levanta-se. E Pedro já tinha visto o Senhor Jesus falar com a menina, Talita, cumi, menina, levante-se. E Pedro falou com Dorcas, Tabita, né, que o nome era Dorcas ou Tabita ou Tabita, não sei. Eu sei que Pedro falou como Jesus.
E Dorcas ressuscitou. Glória a O Deus. Senhor Deus, o nosso Deus que é poderoso, trouxe de volta à vida a Glória a Dorcas, Deus. que estava morta. Glória a Deus. Então eu penso, os céus queriam Dorcas, mas a terra queria também, Olha aí, né, querido? olha o mistério aí. A Dorcas recebeu vida porque havia vida para gastar na obra de Deus, Glória a Deus. né? Então o Senhor faz um milagre para nós, para que nós possamos trabalhar na obra que é dele. Aleluia. É muito, muito bom refletir sobre isso, né? Sobre essa importância de alguém que não é tão citada na Bíblia, né? Verdade. Mas mostra a importância desta mulher para uma comunidade, para um grupo seleto de pessoas, né? Pessoas necessitadas. E Deus dá a ela esse ministério, o ministério da misericórdia, o dom da misericórdia. Amém. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Você já sabia desse dom de misericórdia? Quando você tem misericórdia de alguém, você vê alguém sofrendo, você vê alguém num momento difícil, é importante você sentir, né, a compaixão, sentir que aquela pessoa precisa de uma ajuda, e Deus pode estar te usando para abençoar esta pessoa, assim como Dorcas fazia com os necessitados, não é mesmo, pastor? Verdade. E aquela notícia maravilhosa se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a vida, né, eu anotei aqui, tanto a vida, a morte e a ressurreição de Dorcas ajudaram a propagar o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu penso que a sua dificuldade, a tragédia da sua vida, o seu problema vai se tornar a sua mensagem de vida para trazer outras pessoas para o nosso Deus, para crerem no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não tem sofrimento que impeça o agir de Deus nas nossas vidas, né? E muitas vezes não, sempre, se tem um sofrimento, é uma permissão de Deus, alguém está aprendendo alguma coisa. Talvez nós mesmos ficamos indagando por quê, mas tem alguém olhando com outro olhar, né? Vendo a sua resiliência, sua resistência, sua fé, e através disso vai se aproximando também de Deus. O teu momento difícil está levando esperança para outro, porque se você continua buscando, confiando, crendo em Deus, quem está te vendo também vai ter esperança de que Deus vai agir também na vida dele, né, ou na vida dela, assim como foi ali aquelas pessoas pedindo a Deus um milagre. Algo que era impossível, né? Porque Pedro tinha ido à cidade e feito um milagre através, né, da oração dele. Jesus fez um milagre de curar um homem. Era doente, mas estava vivo. Sim. Agora, ressuscitar um morto, onde não há mais vida, realmente era um milagre assim extraordinário. E Jesus, ele faz aquilo que nós temos fé para pedir. Amém. Né? Eu quero deixar, então, para finalizar, o versículo da Bíblia, Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a situação da sua vida pode ser terrível, mas vai cooperar para o seu bem em Deus, se você buscar o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Né? Vamos dar uma paradinha por aqui, porque falar desse assunto é bom demais e a gente vai avançando. Mas o nosso tempo está chegando. O nosso tempo aqui vai ser padrão, todas as noites, todas as lives. Tá? Por isso que eu
eu estou segurando aqui a questão dos comentários hoje, mas amanhã eu trago alguns comentários que foram feitos aqui hoje a respeito desse tema, porque eu quero orar com você agora. Todas as noites nós vamos ter uma oração. Então, o projeto Jejum da Vitória, 21 dias do Jejum da Vitória, pode ser também no formato de uma campanha. Você tem um propósito para colocar diante de Deus, seja um problema, seja um sonho, um projeto, algo que você queira, durante esses 21 dias, colocar no altar de Deus, nós vamos te ajudar a orar juntos, a jejuar juntos, para que a resposta chegue dentro desses 21 dias na sua vida. Vamos fazer isso então? Todos os dias? Amém. Hoje a pastora Carmen que vai fazer essa oração, a oração da vitória. Porque esse jejum é da vitória. Amém? Amém? Então, pastora, vamos lá. Em nome de Jesus, declare a bênção sobre todas as nossas vidas. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Deus, Glória a porque Deus. sabemos como o Senhor nos vê, Oh, meu Deus. amém, Somos Jesus. importantes para o Senhor. Amém. Nós Senhor. somos preciosos, porque Amém, custamos Jesus. o sangue de Jesus Cristo Glória na cruz a Deus. do Calvário, sangue precioso. Glória a Deus. Queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida, meu Deus, aquela Oh, situação aleluia. difícil daqueles que estão nos ouvindo, vendo, meu Deus. Graças a Mas Deus. o Senhor é poderoso. Amém, Cremos Jesus. para fazer infinitamente mais tudo quanto nós pedimos agora ao Senhor. Glória a Deus. Ou pensamos, porque nós cremos que o seu poder opera em nós e Glória em a todas Deus. as situações da nossa vida. Que Graças haja a cura, Deus. que haja paz, que haja proteção, que haja prosperidade em Glória a ti, Deus. Senhor. Em nome Muito de obrigado. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. minha pastora, amém, minha querida esposa, que Deus te abençoe. E cada pessoa que participou conosco, tá bom? Vai divulgar para outros amigos, para que amanhã, nesse mesmo canal, você sintonize, tá bom? Às 8h30 da noite, nós estaremos começando mais uma live, ok? Vamos ter mais um convidado com mais um personagem que vai nos despertar, mais um personagem da Bíblia que vai nos despertar a viver uma vida, né, como o exemplo que vai ser contado. Aqui hoje foi Dorcas. Aprendemos muito com Dorcas e eu aprendi, né, que o meu trabalho é importante, não importa quem está vendo. O que importa é que Deus, Ele está vendo. E sabe que eu vou fazer falta para a minha comunidade. Então, Ele vai ter misericórdia e vai ouvir a oração da comunidade. Glória a Deus. Muito obrigado, minha querida. Pode fazer suas considerações finais e nós vamos encerrar. Amém. Eu que agradeço. Eu acho um privilégio muito grande falar do Senhor e contar essa história maravilhosa do nosso Deus. Amém. Amém. A gente deixa o convite para amanhã, então, às 8h30 da noite, tá bom? E assim nós vamos fazer todas as noites durante esses 21 dias, até o dia 27 de abril, que será o encerramento. Porém, na quinta-feira e no domingo, a programação é do culto. Então é horário normal de culto que você vai poder acompanhar, assistir o culto. Se você não tiver presencial, vai assistir pela live. Que Deus abençoe. Muito obrigado à nossa equipe, que é fera, né? Eita, essa turma é fera. Obrigado, equipe de mídia, obrigado, equipe técnica. Glória a E que Deus Deus. abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. E lembrete, hein? Agradeça a Deus, mesmo nos seus momentos de problemas, de lutas, de dificuldade, porque graças a Ele a vida continua. Boa noite.